Olá, me chamo Camila. Bem-vindos ao canal Física 160. O vídeo de hoje é um trecho da minha aula de Reflexões da Luz em um Espelho Plano. Este trecho contém a resolução de 3 exercícios. Espero que gostem. Bons estudos! Vamos lá. Bom, nós temos um espelho plano, correto? Superfície refletora. E aqui o desenho, da questão, ele mostra 2 raios, correto? Está mostrando 2 raios aqui. Um raio incidente e outro raio refletido, certo? Como vocês sabem, o raio incidente ele vai tocar um ponto desse espelho plano e deste ponto ele vai refletir. A questão, ela pede para você determinar o ângulo de incidência e o ângulo formado, entre o raio refletido e o espelho. Cuidado com essa alternativa aqui B, ok? De cara, de início, toda a questão de reflexão que você observar, você já fica atento. Tem um raio incidente, ele tocou este ponto aqui, você já sabe que vai gerar uma reta normal. O que é essa reta normal? Uma reta imaginária que vai nos dizer para qual direção o raio refletido vai refletir, Ele vai ter a trajetória dele. E por que ela é chamada de reta normal? Porque ela forma 90 graus com a superfície refletora, tá? Normal lembra muito daquela força normal lá de lei de Newton, Então, lembrando, a força normal é normal porque ela é perpendicular a essa superfície. E aí, vocês também vão lembrar da nossa querida segunda lei da reflexão. O que essa segunda lei da reflexão diz? Ah, professora, qual é a primeira? A primeira só diz que o raio incidente, o raio refletido e esta normal são coplanares, estão no mesmo plano. E a segunda diz o seguinte, que esse ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a normal, ele sempre vai ser igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo entre o raio refletido e a normal. Então, essa normal ela vai estar bem no meio, entre esses raios incidente e refletido. Então, como a questão diz, que o ângulo formado foi 60 graus, então o de incidência vai ser 30 e do de reflexão também vai ser 30, o que já responde a letra A. A letra A diz que o ângulo de incidência da luz é igual a 30 graus. Perfeito, já matou a letra A. Agora, cuidado com a letra B. Ele pede o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho. Eu já coloquei essa questão em algumas provas e eu sempre vejo alguns alunos colocando 30 graus. Por quê? Porque na hora da emoção, ele olha, ela pediu de incidência que tem raio refletido, então ela deve ter pedido o ângulo de reflexão. Cuidado com a pressa. Por isso que eu sempre peço para vocês terem calma na hora de fazer a prova e observar bem o que a questão está pedindo para você. Ele não quer o ângulo de reflexão, porque o ângulo de reflexão é o ângulo formado entre o raio refletido e a normal. Nessa letra B, ele pede o ângulo entre o raio refletido e o espelho. Então, ele quer esse daqui, ok? E o que você sabe? Bom, eu sei que da reta normal até o espelho eu tenho 90 graus. Como aqui eu já tenho 30, quanto falta para formar 90? 90 menos 30, 60. É este ângulo que ele está te perguntando aqui. A questão pediu entre o raio refletido e o espelho. Então, cuidado, tá? Cuidado com isso. E eu não consertei o normal. Já é a terceira aula e eu não consertei, mas tudo bem. Então, o ângulo de reflexão é sempre entre o raio refletido e a normal. Não norma, tá? Normal. Então, tomem cuidado com isso. A segunda questão, tá? Ela é bem parecida com a primeira, só que aqui você tem 2 espelhos, Então, você vai ter uma trajetória maior desse raio luminoso. Ele vai sofrer aí uns 2 desvios, correto? Então, o que ela pede? Na figura, os espelhos E1 e E2 são perpendiculares, ou seja, formam 90 graus. Um raio luminoso incide no espelho E1, formando 30 graus com a superfície refletora. É a única informação de ângulo que ele te deu além do 90 graus. Copie a figura em seu caderno e represente a trajetória da luz até que esta deixe o sistema de espelhos. Então, essa seria uma questão discursiva, Mas eu vou mostrar aqui para vocês como seria, se ela fosse uma questão objetiva, múltipla escolha, que poderia ser pedido usando o mesmo enunciado, tá?
Seguinte, inicialmente ele já bota aqui para você, já coloca um raio incidindo sobre esse espelho E1. Você, como um ótimo estudante, você já está pensando que, opa, incidiu neste ponto no espelho E1, vai surgir uma normal, perfeito, uma normal que é perpendicular a esse espelho. Muito bem, é isso mesmo. E aí ela vai indicar para a gente qual vai ser a trajetória desse raio refletido. Mas será que ele vai estar mais para cá? Vai estar mais perto do 90? Vai estar mais aberto, mais fechado? Como que ele vai estar? E aí você lembra da segunda lei da reflexão, onde o ângulo de incidência ele precisa ser igual ao ângulo de reflexão. Vamos lá, só somando o ângulo, né? Como você sabe, a normal é uma reta perpendicular ao espelho. Então, se esse ângulo é 30, esse aqui tem que ser quanto? 60. Perfeito. Então, eu já sei que o ângulo de reflexão também tem que ser quanto? 60 graus. Muito bem. É isso mesmo. Agora, esse raio refletido, ele não saiu do sistema de espelhos ainda, né? Na verdade, esse raio refletido, que foi refletido pelo espelho 1, ele se tornou um raio incidente para o espelho E2, correto? Agora, já sabe, incidir no espelho E2 vai surgir o quê? Uma reta normal aqui, formando 90 graus. Mas qual vai ser o ângulo entre eles? Vamos lá. Eu sei que aqui, né, já dei um spoiler, é 30 graus, correto? Aqui é 90 graus. Então, aqui precisa ser quanto? Bom, a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Se eu tenho 90 e 30 aqui, eu tenho que ter 60 para somar 180. Então, você pode fazer por aqui. Tem 3 formas de fazer, né? Você pode fazer somando os ângulos desse triângulo. Por quê? Daí você já sabe que se aqui é 60, aqui tem que ser quanto? 30 graus. Outra coisa que você pode fazer, deixa eu mudar a cor para não confundir, peraí. Outra coisa que você pode fazer é subir, ó. Isso daqui, repara que dá 90 graus? Então, se aqui é 90 e aqui é 60, opa, aqui com certeza vai ser 30 graus. Pode ser assim também. Ou pode usar os ângulos alternos e internos, né? Se aqui, ó, tem duas retas paralelas, então se aqui é 30, aqui também vai ser 30 graus, ok? Apagar. Vai ser 30 graus. Então, esqueci de colocar o coisa aqui. Então, sabendo que esse ângulo é 30 graus e é o ângulo entre esse raio incidente no espelho E2 e a normal, o ângulo de reflexão também vai ser o quê? 30 graus. Então, numa questão discursiva, era isso que você deveria fazer, né? Para achar a trajetória desse raio luminoso. Ele poderia pedir também, falando qual é o ângulo de reflexão em relação ao espelho 2, ou qual é o ângulo com que ele sai desse sistema de espelho, qual é o ângulo formado entre esse raio que está saindo e o espelho, aí aqui seria 60, né? Seria parecido com a letra B da primeira questão. Então, aqui não tem segredo, é só você realmente ir somando os ângulos, que é algo mais tranquilo para fazer a trajetória, ok? Terceira questão, vamos lá. Essa terceira questão, eu já fiz bastante com vocês, questões desse tipo, tá? E é aquilo que eu falei com vocês na nossa aula. Questões desse tipo são simples, né? É semelhança de triângulo. Porém, é complicado você achar a semelhança de triângulo na questão. Algumas questões, né? É um pouco complicado pelo jeito que o enunciado informa para você. Então, vamos ver essa questão aqui. No esquema, né, esse esquema abaixo, o observador, esse rapaz, deseja visar a imagem da árvore por meio de um espelho plano AB. Então, ele quer enxergar esta árvore aqui nesse espelho que está na horizontal com a sua base coladinha na base da árvore, ok? Qual deve ser o menor comprimento X do espelho? Qual é o menor tamanho, né, que esse espelho pode ter? Para que o observador veja a imagem completa da árvore. Se ele quer ver a imagem completa da árvore, ele quer ver de um ponto aqui em cima até a sua base, inteirinha aqui nesse espelho.
Então, imagina, tá, gente? Para a gente conseguir formar essa imagem, é como se a gente estivesse formando, por exemplo, a sombra dessa árvore. Para ele conseguir enxergar a árvore toda, né, nesse espelho, o ponto, né, luminoso, o raio luminoso que vai sair da árvore lá do topo dela, tem que conseguir chegar até esse espelho. Ele não pode chegar aqui, porque aqui não tem mais espelho. Ele tem que chegar até aqui, né, no mínimo, para conseguir visualizar a árvore inteira, né? Eu quero ter o tamanho mínimo, né? Então eu quero pegar a árvore inteira nele. Então a gente vai fazer isso aqui, vai pegar um raio saindo desse topo e indo para essa parte, né, esse início do espelho, esse ponto A do espelho. Ok, e esse raio, quando ele tocar nesse espelho, o que vai acontecer com ele? Ele vai refletir, que foi o que nós fizemos nas duas últimas questões, certo? Mas ele vai refletir e vai direto para onde? Para o observador, correto? Ele vai fazer isso daqui. Agora sim você consegue visualizar o quê? Alguns triângulos aqui. Por que eu estou falando isso? Você, quando for fazer uma questão desse tipo, e a questão te der altura, tiver distância, você já fica ligado, já fica alerta. Às vezes você não vai precisar usar. Tem uma questão que eu vou mostrar para vocês também falando sobre isso, que né, parece que é semelhança de triângulo, você até pode usar semelhança de triângulo, mas tem uma forma mais fácil de fazer. Nesse caso, não. Nesse caso, o que ele quer? Ele quer esse tamanho aqui, ó, ele quer esse X, né? É o que ele quer aqui. E você conseguiu visualizar isso jogando, né, incidindo um raio de luz saindo do topo da árvore e indo para o observador. E agora você consegue visualizar esses triângulos. Olha que lindo, né? Aqui a gente consegue observar um triângulo maior e um triângulo menor. Esse é o pequenininho e esse é o maiorzão. Quais são os dados que ele me informou? Bom, eu tenho a altura do triângulo maior e eu tenho a altura do triângulo menor. Eu tenho a distância do triângulo maior? Não, mas é o que eu quero achar, é a minha incógnita. Eu tenho a distância do triângulo menor, eu poderia ter puxado mais para cá. Eu falei na primeira gravação que eu tinha, né? Só que eu perdi. Puxado isso para cá, não puxei, ó. Esse triângulo é mais para cá, tá? Ele vem até aqui, ó. Deixa eu desenhar melhor. Ele vem até aqui assim, ó, tá? E aqui. Pronto. Tá? Opa, ficou meio feinho aqui. Esse é o triângulo. E aí, o que vai acontecer? Eu não tenho esse valor, mas tem como eu descobrir. Por quê? Eu sei que daqui até aqui, eu tenho 4 metros. Se esse tanto aqui eu vou chamar de x, que é a minha incógnita, né, que eu quero descobrir, aqui tem que ser quanto? 4 menos x. Eu já tenho 6, eu já tenho 2, eu sei que eu quero x, que vai ser a distância do triângulo maior, e essa altura e essa distância do triângulo menor vai ser 4 menos x. Esse todo menos essa parte aqui. Perfeito. Então, a gente vai utilizar o quê? Semelhança de triângulo. Lembra que semelhança de triângulo você tem sempre por proporção, correto? Então, você pode fazer de várias formas, na verdade, que vai chegar no mesmo resultado. Eu posso fazer, por exemplo, usando a altura do triângulo maior pela altura do menor. Se eu comecei com a altura do maior, o outro lado, nessa igualdade, nessa divisão entre alturas, tem que ser igual à divisão da distância maior pela distância menor. Poderia ter feito o contrário? Altura menor pela altura maior igual a distância menor pela distância maior. Poderia. Poderia fazer um L aqui, né? Altura menor por distância menor igual a altura maior por distância maior. O que eu indico para vocês? Olhem os dados, vejam os valores que eles te deram, tá? Que a questão te deu. Eu vou usar aqui essa técnica de altura maior por altura menor igual a distância maior pela distância menor. Por quê? Porque quando eu for substituir os meus valores, aqui eu já vou ter uma divisão perfeita. Aqui eu tenho a minha incógnita, né, que eu quero descobrir, e aqui embaixo a minha incógnita também se encontra. Só que aqui eu já posso cortar 6 com 2, e esse 6 dividido por 2 já vai dar 3, que facilita as minhas contas. Só cuidado aqui, tá? Galera aí com a matemática. Eu vou fazer uma multiplicação em cruz. X vezes 1, x. 3 vezes 4 menos x. Cuidado aqui, porque eu vejo muita gente colocando 3 vezes 4 menos x. Não, é 3 vezes 4 menos 3 vezes x. Então, ficou x igual a 12 menos 3x.
Pega esse menos 3x, passa para o outro lado, ele vai ficar mais 3x, o mais x, 4x. Então, a gente tem um resultado final que o tamanho desse espelho, né, esse espelho, ele precisa ter 3 metros. Obrigada por assistir o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, considere dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal. Isso ajuda muito na divulgação dele. Até a próxima!